Boa noite! Estamos ao vivo! Vamos aqui, pum, vou atualizar já para poder fazer uma inserção aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez à nossa quarta-feira maravilhosa. Estamos ao vivo aqui, prontos para falar um pouquinho mais de cães, pronto para a gente entender um pouco mais os nossos cães, prontos para oferecer o que a gente tem de melhor para os nossos cães, prontos para serem os melhores amigos, as melhores amigas dos nossos cães. É para isso que nós estamos aqui. Quem estiver no YouTube lá, depois dá um ok, vê se está tudo ok também lá. Aqui no Instagram, se estiver me ouvindo também, se estiver tudo bem. Daqui para frente a gente começa. Então, vamos fazer o seguinte. Vou começar contando uma história. Muito obrigado. Eu gosto muito de ler, né? Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de fazer leituras, de livros, lógico, e de muito material científico aí sobre adestramento. Nem muito, não é muito científico não, é mais seguindo as pessoas que eu conheço e acredito na mesma filosofia. Mas tem um filme, muitos filmes viram livros, né? Tem um filme que é uma animação, na verdade, que é o Como Treinar o Seu Dragão. Esse é o nome da animação. E ele veio de um livro, que é um livro de uma escritora que é a Cressida Cowell, sei lá como se pronuncia o nome dela, mas é uma série de livros de como treinar o seu dragão. O filme ele foi adaptado, né? Ele foi baseado naquele livro, nesse livro da Cressida Cowell. E lógico, ele tem as adaptações dele, e quem já assistiu o filme e quem já leu o livro sabe que existe uma diferença aí entre as histórias em si. Os personagens são os mesmos, se passam no mesmo lugar, tem a mesma ideia geral, mas muita coisa foi modificada. Por exemplo, o que eu posso falar para você aqui agora é relacionado ao livro, porque no filme é o Soluço, que é o garotinho que vive lá na terra dos vikings, onde eles estão sempre em briga com os dragões são os grandes inimigos dele, e o objetivo é matar todos os dragões, ele não se sente confortável fazendo isso, ele não consegue e não quer matar os dragões. Ponto. No livro não é tão assim, não é exatamente assim, ele também não gosta de matar dragões, não tem nada disso. Ih, deu um problema de iluminação ali no fundo, ó. Eita, agora lascou. E aí ele pega e ele tem um dragãozinho de estimação, inclusive, que é super legal e tal. E eles têm aulas, né? Aulas de como lidar com os dragões, né? Como fazer os mais perigosos, cada poder de um, as defesas, ou a fraqueza de cada um. Só que o mais importante nesse livro que tem, no livro, que eles têm um livro que eles estudam sobre os dragões, é como treinar o seu dragão. E a frase é, grite com ele. É só isso que está escrito no livro. Ele fica naquela expectativa do livro, da hora que ele abre o livro, a orientação que tem é, grite com o dragão. É a única forma de ele conseguir se comunicar, deles conseguirem se comunicar com os dragões, e o único motivo da existência deles para poder se relacionar com os dragões era gritando. É a única forma que eles conseguiriam dominar os dragões. Isso tem a ver com a nossa live? Oh, eu não botei o nome da live, como eu sou desagradável, né? Boa noite a todos aqui, o pessoal que chegou, Neia, Elizabeth falou que tá ótimo, Adriana, Letícia, Soninha. Eu bobeei aqui, não coloquei o nome da live lá em cima, devia estar lá em cima, mas agora que eu vi que não tá, então vou deixar aqui embaixo. Tem a ver com a nossa live, essa história que eu contei de como treinar o seu dragão? Tem, lógico que tem, espero que vocês entendam qual é a relação dele com isso. E uma outra coisa que tem, que eu já vi, é que tem alguns bares em São Paulo, até algumas casas específicas, onde você vai nesses lugares para poder quebrar coisas. Você chega nesse lugar para poder extravasar. Então você está estressado ali, você está cansado, já está de saco cheio, não sei se eu posso dizer isso, mas você vai nesse lugar e aí você recebe os equipamentos, e aí tem instrumentos, tem mesa, tem cadeira, tem computador velho, tem taco de beisebol que você vai para poder arrebentar tudo ali, extravasar toda a sua raiva, todo o seu estresse, tudo que você está sentindo de pesado, você vai e só vai fazer isso. E tem pessoas que vão, lógico, bastante pessoa vai nesse lugar só para poder fazer isso, extravasar um pouco dessa sensação. Ou seja, é uma coisa que a gente gosta de fazer e que precisa fazer às vezes. A gente precisa extravasar nosso estresse, nossa ansiedade, nossas emoções, se a gente pega e segura demais. Isso é bem óbvio, tanto que quando está no limite, está com o copo cheio ali já, você precisa fazer alguma coisa, você acaba estourando com alguém, gritando.
Então é importante a gente ficar sempre atento nisso. Mas existem esses lugares. Então com essas duas historinhas aqui, a gente dá a introdução da nossa live. Mais uma boa noite para todos. A Soninha colocou aqui cruzes. Já fui em uma hamburgueria para quebrar as coisas. Muito bom, Letícia. Ela colocou que já foi, então tá vendo. Realmente isso existe, as pessoas vão, as pessoas sentem prazer em fazer isso, e a gente vai entender aqui também um pouquinho dessa sensação que é muito parecida com o que acontece com os cães. Então essas duas historinhas, elas deram um aquecimento aí pra gente poder fazer a nossa live de hoje, que é pra que latir? Essa é a ideia, é o que a gente vai conversar aqui hoje, é o que a gente vai discutir, as coisas que nós vamos... A Sonia colocou, passa o endereço. As coisas que nós vamos entender mais sobre os nossos cães para poder oferecer o melhor para eles, pra gente virar o melhor amigo ou a melhor amiga dos nossos cães. A primeira coisa que eu vou fazer uma introdução aqui é: como que o cão aprende a latir? Será que o cão nasce sabendo latir? Da mesma forma que nós? Será que a gente nasce sabendo falar? Deixei essa bomba aí. Mas a verdade é, os cães, eles latem por natureza. Isso é óbvio. Tem cães que latem mais, tem cães que latem menos e tem cães que nem latem. Eu acho estranho. Hoje eu vou ter um problema com esse verbo, porque eu não sei como conjuga esse verbo. Se é lata, late, latir, latei, latindo. Eu fico meio perdido com essas informações e isso às vezes me incomoda. Quando fala o cão lata, o cão não lata nada. Mas como acontece normalmente? Quando o cão nasce, ele tá com a família dele, com a ninhada dele, ou aonde ele está, é um lugar onde os cães latem normalmente, existe essa comunicação através do latido, ele vai latir mais rápido. Ele já vai começar a latir logo de novinho, já vai começar a emitir algum som para se comunicar, porque ele está ouvindo aquele som e ele reproduz aquele som. É assim que os cães aprendem a latir. Se aonde ele está, na ninhada dele, os cães são mais tranquilos ou não há necessidade de ficar latindo, eles também não vão latir. Eles vão chegar na sua casa sem latir. E aí, a partir daí, o que acontecer na sua casa vai definir se esse cão vai latir, quanto ele vai latir e quando ele vai latir. O importante é saber isso, que o cão só late quando ele copia algum outro cão que já está latindo, ou quando, a gente vai entender aqui na live, quando é que os cães latem por algum motivo e o que acontece nessa situação. Eu não vou... Deixa eu falar boa noite aqui pro pessoal, porque tá me incomodando aquele negócio escuro ali, a minha sombra ali, ó. A luz que tava ali, infelizmente, apagou. A minha assessora principal aqui, a Eloá, não tá aqui hoje. Depois ela vai querer me matar que essa luz apagou. Olha lá, dona Márcia colocou boa noite. Igual crianças que aprendem o que a gente faz, o que a gente repete, né? Com certeza é bem assim mesmo. De qualquer forma, quem tiver alguma dúvida sobre esse tema aí, quiser colocar aqui na interrogação de preferência, porque senão eu perco aqui no meio dos comentários, mas aí pode colocar ali que depois eu levanto a sua dúvida aqui e te respondo assim que possível. Vamos começar com as nossas enquetes lá do Stories do Instagram. A primeira pergunta que eu fiz lá foi: por qual motivo os cães latem, mais latem? Por quais motivos os cães mais latem? E eu dei como opção medo ou ansiedade. Eu vou tentar mostrar, porque às vezes eu gosto de mostrar. Mas 80% das pessoas que votaram colocaram que a ansiedade. Esse é o motivo que os cães mais latem. Vou me explicar aqui um pouquinho as duas. Na verdade, o maior histórico de latidos de cães, e aí eu vou explicar para vocês e dar alguns exemplos aqui, é com relação a medo. Sempre a maior incidência de latidos de cães é relacionada a medo. Então você pode imaginar um cão que late para outro cachorro na rua, o cão que late para fogos de artifício, o cão que late para moto que passa. Provavelmente você já conseguiu imaginar que isso acontece com bastante frequência. Então isso acontece porque os cães estão com medo. E aí o medo, ele é num ponto tão forte que ele já passou o limite de todas as outras formas que o cão tinha de se comunicar. E aí ele pega e late. É nessa hora que ele aprende a latir, porque extravasa. Chega uma hora que a emoção tá tão forte, ele não consegue controlar mais, o copo dele já tá enchendo de dificuldades ali, de medo. Bum! E aí sai esse som maravilhoso da boca dele. E o que acontece nessa hora? Além do perigo sair, por exemplo, fogos para de fazer barulho, pelo menos naquela hora. A moto passou direto.
Então, além de ele ter um alívio por ter extravasado aquela emoção que estava presa dentro dele, ainda teve resultado. Então a tendência dele, é lógico, como a gente sempre entende, que sempre que há uma recompensa de um comportamento, ele tende a se repetir, acontece da mesma forma que ele vai latir cada vez menos e a partir desse momento ele aprendeu que latir serve para tirar um desconforto dele. E aí a gente fala de ansiedade. A ansiedade, eles também latem, lógico, e não é só por essas duas situações. Eu só coloquei para a gente entender qual era a opinião de vocês com relação a isso. Mas a ansiedade, ela entra quase no mesmo nível do medo. Porque o medo ele começa a ficar tão grande, ou seja, o copo de medo vai enchendo ao ponto que ele, transborda. E a ansiedade funciona da mesma forma. O cão se encontra numa situação em que ele quer fazer alguma coisa, ele precisa fazer aquilo, e ele não consegue fazer. E ele não sabe como fazer aquilo, e ele não consegue fazer, e o copo está enchendo. E ele está falando, meu Deus, como eu faço isso? Eu estou esperando, pelo amor de Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Uá! Opa! Extravasei aqui porque chegou no meu limite, e aí a partir daí aconteceu alguma coisa. Ele relaxou, ele sentiu um alívio daquela pressão que ele estava sentindo, da ansiedade, que a cabeça já está quase explodindo, e provavelmente alguma coisa aconteceu depois que ele latiu. Pode se incluir nessa situação cães que latem para você, para quando você interagir com ele, né? Cães que latem quando você está segurando algum objeto, algum brinquedo, alguma comida que ele queira e você não dá para ele. Então ele vai ficando ansioso e querendo e não sabendo como conseguir, e o copo vai enchendo, e aí ele, pof! E aí extravasa, da mesma forma que eu contei a historinha da gente lá, e a Letícia falou da hamburgueria que ela já foi para quebrar as coisas. É muito prazeroso esse extravasamento, e ele tira um peso, ele tira aquilo que estava incomodando, o desconforto que o cão tinha. Então os cães tendem a latir sim, por esses dois motivos, só que a maioria das vezes, e maior incidência, é por medo. Os cães latem com mais frequência, mais intensidade e com mais propriedade, né, com mais objetividade, com mais vontade, quando eles estão com medo, porque o medo já atingiu o limite. Deixa eu ver aqui, colocou aqui, Melzinha não latia e começou a latir por causa da Milka. Ou seja, uma ensinou a outra que latir funcionava de alguma forma. A Márcia colocou que tá lindo mesmo assim com meia luz. Poxa, aí doeu meu coração. Meia luz quer dizer que tá escuro, caramba. Diz aí se tá escuro. Se estiver escuro eu vou lá e acendo a luz, não tem problema. É que fica meio penumbra também. Ou eu chego mais perto aqui, ó, pra me dar mais luz, não sei. Vamos lá. A outra enquete que eu tinha colocado era se todo latido quer dizer a mesma coisa. Todo latido que o cão dá, ele quer dizer a mesma coisa. E aí 100% das pessoas colocaram que não. Todo latido quer dizer a mesma coisa? Não. E aí, como eu estava explicando aqui, esse aqui vai ser o grande tombo de todos. Embora é meio que não é uma pegadinha, mas precisa se avaliar exatamente a pergunta que está sendo feita. Se eles querem dizer a mesma coisa. Sim, todo latido quer dizer a mesma coisa. O que ele quer dizer, cada latido? Que o cão está com um desconforto, e aí seja porque ele quer alguma coisa ou porque ele não quer alguma coisa. Então ele tem um desconforto acontecendo ali. Ele não está tranquilo, ele não está confortável, ele não está seguro naquela situação, ele não sabe o que fazer. Então todo latido quer dizer a mesma coisa. O seu cão está externando para você e para o mundo que ele não consegue lidar com aquilo. Então, na verdade, todo latido quer dizer a mesma coisa. Se o cão late, tem um desconforto acontecendo, tem uma necessidade que ele não está conseguindo superar, tem uma dificuldade que ele não está conseguindo reverter, ele não encontra meios para poder superar aquilo que ele está sentindo. Então, todo latido quer dizer a mesma coisa. Independente, eu não estou falando aqui que o objetivo de cada latido é uma coisa. Não, mas eles querem dizer a mesma coisa no âmbito do seu cão, da espécie dele e daquele indivíduo. Ele quer dizer a mesma coisa, que existe um desconforto, algo que o seu cão não consegue lidar naquele momento. Então ele late para te mostrar e para te avisar isso, para dizer para você que, caramba, eu não consigo lidar, eu não sei o que fazer. E seja pro lado bom, seja pro lado ruim, seja por medo, seja por ansiedade. Só que existem objetivos diferentes, é óbvio. Se você tá com um brinquedo na mão, e esse cão quer esse brinquedo, e ele late para você e você joga o brinquedo,
esse latido dele quis dizer que ele queria esse brinquedo, ele queria que aquele desconforto, aquela situação cessasse, que aquilo parasse de acontecer. E a única forma que ele conhecia disso acontecer era ele latindo. Porque ele já tinha feito alguma vez e já tinha dado recompensa, resultado. E aí ele passou a repetir mais vezes. Então sim, todo latido quer dizer a mesma coisa. Existem frequências diferentes, formatos diferentes, mas todos eles querem dizer a mesma coisa. O seu cão precisa da sua ajuda para resolver aquilo. Ele não está conseguindo resolver sozinho. Coloca aí, se eu tô errado. Eu gosto quando coloca assim, ó, Beto tá viajando, ou Beto tá certo. Ah, não precisa colocar que eu tô certo, mas só põe se eu tô viajando ou não, se faz sentido. Beto tá viajando ou faz sentido? Enquanto vocês vão colocando aí se faz sentido isso, que todo latido quer dizer isso, eu vou seguir para a próxima aqui, enquanto vocês vão refletindo sobre isso. Outra pergunta que eu coloquei lá. Se você ignorar o latido do seu cão, o que acontece? Eu dei 3 opções aqui para vocês poderem dar a opinião de vocês. Mas pensando em tudo que a gente falou até agora, se você ignorar o latido do seu cão, o que acontece? E aí eu dei 3 opções. Ele muda o comportamento quando você ignora. Ele morde quando você ignora. E ele continua latindo. Foram as 3 opções que eu coloquei. Tem até, ó, eu só vou dizer aqui que ninguém, zero, tá zero aqui, ó, colocou que o cão morde. Se eu ignorar o latido do cão, ele vai morder. Ninguém colocou isso, hein? Mas vamos entender agora aqui. Sonia colocou, acho que você tá certo, total sentido, você ficou louco. Você ficou louca. Também, às vezes eu fico um pouco louco também, um pouco louca. Vamos lá. Se você ignorar o latido do seu cão, ele muda o comportamento. Então vamos entender aqui. Se o cão utiliza o latido para demonstrar para você um desconforto e que previamente ele já fez isso e já deu certo, ele só vai mudar o comportamento a partir do momento que você ignora ele, se ele tiver um repertório de outra comunicação com você. Se ele já tiver feito outras coisas que deram certo e mais certo do que o latido. Se naquele momento ele está se vendo em uma situação em que o latido funciona sempre, e ele não tem um repertório de outro tipo de comunicação com você, por exemplo, sentar, deitar ou chegar perto de você e passar a pata, ou ele vai até o que ele quer fazer, comida, sair, passear e raspa a pata, ou fica olhando para o objeto que ele quer. Se ele não tem um outro tipo de comunicação, ele não conhece, se você ignorar, ele não vai mudar o comportamento. Ele só vai mudar o comportamento se ele tiver outro repertório. Porque ele vai ficar latindo, não vai dar certo, na cabeça dele aqui vai estar trabalhando. O que eu faço? O que eu faço para resolver isso? Dessa vez não está dando certo isso. E aí ele vai tentar um outro comportamento que ele já conhece. Então, ele pode mudar de comportamento se você ignorar, desde que ele conheça outra forma de comunicação com você e essa forma de comunicação tenha a mesma relevância de presença que o latido. Aí ele vai trocar de um comportamento se você ignorar. A outra opção, ele morde. Se você ignorar o latido dele, ele vai morder. Vai entrar na mesma condição. Ele conhece a mordida? Em algum momento ele já brincou com você ou já interagiu com você através de mordidas e deu certo? Ele teve o que ele queria, a sua atenção, ou simplesmente brincar com você? Se isso aconteceu, há uma chance de você ignorar o cão e ele pegar e mudar o comportamento e vir te morder para dar certo. Então você fica ali esperando ele parar de latir, ignorando, aí o cão para de latir, vem perto de você e começa a morder o seu pé, morder sua canela, pular para morder sua mão. Isso acontece demais. É lógico que o cão precisa conhecer esse outro comportamento de morder. Se ele não tem essa prática com você, se ele não tem recompensas, ou seja, se não dá certo ele morder, ele não vai utilizar esse artifício. E agora eu estou falando só de uma coisa que ele quer. E quando é o contrário? Quando o seu cão está latindo, porque ele quer que você se afaste, ou o que tiver acontecendo, ele quer que saia dali, que pare, ou seja, ele está no medo, ele não está mais na ansiedade, ele está com um medo ali ativo.
E aí ele vai latindo, ele sabe que aquilo é a única coisa que ele conhece para resolver aquele tipo de situação. E aí ele vai latindo, o copo vai enchendo, não vai dando certo, e aí vai se aproximando, seja o outro cão, seja você, seja o que for, às vezes até um brinquedo que ele não quer, que ele tem medo daquele brinquedo, ele pode morder. E aí ele partiu para agressividade. Não foi simplesmente uma mordida para chamar a tua atenção ou para conseguir uma coisa, uma mordida mais leve. Já foi realmente para o nível máximo de desconforto. Ele pegou e, pum, resolveu morder porque a latida não estava adiantando mais. Ele latiu, e foi ao contrário, ele foi latindo e a coisa foi se aproximando e foi chegando cada vez mais perto, ele não tinha o que fazer mais. Pof! Aí ele aprendeu a morder. E aí quando ele aprendeu a morder, ele pode morder cada vez mais. Porque começou a fazer aquela diferença. O latido parou de ter tanta força e essa mordida, ela começou a ser muito mais forte. Não forte de força, mas ter uma força maior para ele, representar uma coisa que resolvia a situação mais rápido. Esse é o problema. Porque a partir do momento que o cão aprende a latir ou a morder, as chances dele começar a parar de latir antes de morder são maiores. Então é o que a gente diz, sabe aquela frase do cão que late não morde, né? Isso é verdade até certo ponto. Enquanto ele está latindo, ele não vai te morder, porque ele sabe que o latido dele está funcionando. Se você não respeitar esse latido dele e for avançando, ele vai partir para um outro nível. Ele está te avisando que ele não quer aquilo, ele não quer você, ele não quer a sua presença, e aí você vai chegando, vai forçando uma interação, e aí ele pega e pof! E aí ele te morde. Então, na verdade, cão que late ainda não morde. E aí depois o que vai acontecer? Ele não vai latir mais. Ele vai direto para a mordida. A partir do momento que você tentar... Tô falando você, mas imagina a situação, né? Que você quiser se aproximar no momento que ele não quer se aproximar, que você se aproxime, ele vai para a mordida direto. E o que vai acontecer? Ela vai ser eficiente. Ele vai ser recompensado por essa mordida. Ou você vai sair de perto, ou você vai xingar ele, não importa o que vai acontecer. Mas o que ele queria, que era se afastar de você e parar com aquela situação de pressão que você estava fazendo, teve resultado. E aí ele vai começar a morder sem antes avisar. Tem muita gente que diz isso, né? Eu já ouvi. Ah, não, é traiçoeiro. Ele morde sem avisar. Na verdade, não foi bem assim. Talvez hoje esteja assim, porque todos os outros sinais que ele estava te dando de medo, de desconfiança, de desconforto, você não respeitou. E aí ele partiu direto para a mordida e viu que funcionou. Então não é que ele é traiçoeiro, é que agora a única forma que ele conhece para afastar e tirar esse desconforto é mordendo. Nossa, foi longo esse de morder, né? E o ele continua latindo. Era a opção número 3 aqui, se ele continua latindo. Enquanto se você ignorar, ele continua latindo. A gente cai na situação de que se o seu cão possui um repertório diferente de comunicação com você, que é a mesma coisa que acontece na hora de mudar o comportamento. Ele vai continuar latindo se ele não conhece uma outra forma de se comunicar com você para aquela situação. Ele vai continuar latindo. Existem cães que vão latir, até ficar afônico. Imagina a situação. O cão está do lado de fora. Você colocou ele para o lado de fora de casa. E aí começou um barulho lá fora. Ou simplesmente movimentação de pessoas na rua. E aí ele começou a latir. E aí passa uma pessoa, passa duas, passa três. E ele vai latindo e isso não vai resolvendo. A situação permanece. A pressão não aumentou, diferente para ele poder partir para uma mordida, ou seja, não tem um aumento de pressão, mas ela não cessou, não parou de ter esse desconforto. Então ele vai latindo, porque é só o que ele conhece. Ele não sabe mais o que fazer, ele não tem outra opção. E aí ele vai ficar latindo, mesmo que você ignore ele, ele vai latir até ficar sem voz. Deixa eu ver aqui, ó, tem umas mensagens, eu perdi, viu, galera? Desculpa aqui, ó. Se ele não parar de latir, você fica louca, o tio não late, ele demonstra que quer alguma coisa. Boa, ele tem outro formato de comunicação, com gestos e olhares, ó. O tio é o maravilha. Beleza. Eu fiz uma pergunta lá no Stories, que era sobre qual a melhor forma de um cão parar de latir.
como que você faria, ou qual a sua ideia de como o cão pararia de latir? Se vocês quiserem colocar aqui, para quem não colocou lá no Stories, quiser dar a sua opinião, por favor, sobre como você faria para um cão parar de latir, ou qual é a melhor forma de um cão parar de latir. Aí eu vou pegar algumas respostas aqui que o pessoal deu. Eu acho que tá aqui as respostas da galera. Upes. Essa é muito boa, né? A pessoa colocou, chamar o Alexandre. O Alexandre provavelmente é uma pessoa, né? É chamar alguém para que o cão pare de latir. Então vamos entender aqui o que acontece nessa situação que a pessoa colocou pra gente aqui. Que a melhor forma do cão parar de latir, provavelmente é um cão que a pessoa já tem, é quando chama o Alexandre. Tem duas situações que a gente pode entender disso. Ou porque o Alexandre é aquela pessoa que tem uma comunicação melhor com o cão e vai fazer com que o cão entenda que as coisas que ele quer vão acontecer agora com a chegada do Alexandre, então ele não precisa ficar latindo, porque o Alexandre vai oferecer o brinquedo, o Alexandre vai dar a comida, o Alexandre vai levar para passear. Não sei qual é a situação, mas pode ser essa situação. Então quando você chama o Alexandre, o cachorro para de latir, porque ele sabe que a partir daquele momento o Alexandre vai suprir essa necessidade, vai fazer o que ele está precisando. Ou a gente tem a opção número 2, que é chamar o Alexandre, porque o Alexandre é o cara que vai impor respeito, é o cara que vai botar medo no cachorro, e o cachorro vai parar de latir. Aí a gente pensa nas duas situações. Para ela funcionou, porque ela põe chamar o Alexandre, então dá certo. Se o cão tá latindo por medo, o cão não quer contato, o cão tá querendo fugir, se esconder, e aí chama o Alexandre para botar mais pressão ainda no cachorro, a gente tem duas situações. Ou ele vai parar de latir, ou ele vai morder. Ou o cachorro vai morder, porque a partir do momento que ele tá naquela situação de medo, desconfortável, querendo que a situação que está acontecendo ali pare de acontecer, e aí chega o Alexandre e bota mais pressão ainda, impede ainda mais que aconteça, ou que o desconforto suma, ou que aquilo que o cão quer aconteça. E aí você aumenta isso no cão, você dificulta ainda mais para o cão resolver a situação. Então ou ele vai continuar latindo, ou o medo vai ser tão grande que ele pode completamente mudar o que ele estava fazendo, se esconder, ou até morder, se for um caso de agressividade, ele pode vir a agredir o Alexandre ou qualquer outra pessoa que esteja por perto. Então esse nunca é o ideal. Se o cão está latindo, lembra, só tem um motivo para o cão latir. Existe um desconforto, existe uma coisa que o cão não consegue lidar. E aí se você chama alguém que não vai ajudar o cão a lidar com isso, muito pelo contrário, vai aumentar a dificuldade do cão, talvez não seja a maneira mais interessante de se lidar com isso. Talvez o cão precise que você dê olhe diferente para esse latido. Entenda de uma forma diferente esse latido. Então chamar o Alexandre nesse caso aqui, pode ser que esteja resolvendo, mas provavelmente não está resolvendo a situação que o cão estava precisando ser resolvida. O desconforto e a necessidade que o cão apresentava naquele momento. Deixa eu pegar mais um aqui, ó. Ups. Eita, aqui é mais uma pergunta. Não tem ideia do que fazer para o cão parar de latir. Dá umas dicas. O nosso só late dentro de casa. É bizarro. Como a gente colocou aqui, ó, que existem muitas situações para o cão latir, mas na maioria das vezes elas são ou medo ou ansiedade, a gente precisa entender o que está acontecendo com esse cão. Se esse cão ele está latendo, eu falei que eu tenho dificuldade com o verbo. Se esse cão está latindo porque ele está com medo dentro de casa, ou seja, existem barulhos que ele não consegue suportar, que ele não consegue lidar, ou às vezes ele fica num lugar onde não é confortável, ele não se sente seguro, ele se sente afastado da família, de repente é um quintal, de repente é só um quarto, ou aquele cercadinho, né, que às vezes a gente coloca em casa para impedir o cão de ter acesso aos lugares. Se for essa situação, é medo. E se for uma outra situação, que ele só late em casa por ansiedade, porque pode ser dentro de casa, tá faltando atividade para ele, não tem brincadeiras com ele, ou tá demorando demais para dar comida para ele, e a única forma que ele tá sabendo de expressar esse desconforto e essa necessidade que ele não sabe lidar é através do latido. Então a primeira coisa que precisa fazer aqui é identificar qual é a situação, qual é o objetivo desse latido. Existe um desconforto, como a gente disse, existe uma situação que o cão não consegue resolver sozinho,
Só que a gente precisa entender qual é a situação para a gente poder resolver para o cão. É a melhor forma de você parar, impedir, o cão deixar de latir dentro de casa ou fora de casa, mas como nessa situação é dentro de casa, é você identificar o motivo, o porquê esse cão está latindo, o que ele quer. Ele está querendo o quê? O que ele não consegue resolver? Aí, a partir desse momento, você identificou o que é, você resolve para ele. Ou ajuda ele a resolver, facilita. Se ele quer acesso à casa, se ele quer sair de novo, se ele quer brincar mais, se há algum barulho que está incomodando. Tudo isso precisa ser avaliado, não dá mesmo, isso não dá mesmo. Para eu dizer para você o que eu faço para o meu cão parar de latir. Identifica o porquê e resolva essa situação para ele. Eu acho que essa é a melhor e mais justa resposta para eu te dar agora, porque qualquer outra coisa que eu falar, você pode fazer uma situação que vai piorar o latido do cão e não vai atender essa necessidade que ele está apresentando naquele momento. Não sei se deu para entender, mas realmente não dá para eu poder falar para vocês aqui, para essa pessoa também, como vai fazer esse cão parar de latir se a gente não sabe o porquê. Se a pessoa estiver aí na live agora, coloca aí o porquê que esse cão late. Se é dentro de casa só, em qual situação, o que está acontecendo, ou o que você percebe que ele está querendo fazer. Entenda isso primeiro e supra essa necessidade. Ajude o seu cão a resolver sozinho isso. Essa é a melhor forma sempre. Deixa eu ver, tem mais um aqui, deixa eu ver. Não, eu não vou colocar agora, eu coloco depois, porque tem duas iguaizinhas ali, duas repetidas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando a gente fala de latidos, eu não sei quem mora em casa aí, quem mora em prédios, né, condomínios, mas acho que nos dois lugares pode acontecer da mesma forma. É que dentro de condomínios é um pouco mais delicado, né, porque são muito próximos os vizinhos, né, tem vizinho em cima, tem vizinho embaixo, às vezes tem vizinho na frente, vizinho do lado. As casas às vezes não é tão próximo assim, mas nos condomínios acaba sendo um pouco mais presente essa situação. E existem muitas confusões com relação a isso. Quem nunca ouviu a frase, se não ouviu, eu vou apresentar para vocês agora, que alguns tutores de cão, algumas famílias de cães, dizem quando as outras pessoas reclamam que o cão está latindo. A pessoa pega e fala assim: você queria que meu cão fizesse o quê? Falasse? Tem pessoas que dizem isso. Fala, é lógico que meu cão está latindo, ele é um cão, ele late. Se ele não fosse um cão, ele estava fazendo outra coisa, ele estava falando. O dia que ele falar, você me avisa. Existem várias vertentes dessa mesma situação, dessa mesma expressão que algumas pessoas utilizam. E principalmente dentro de condomínio, isso é muito presente. Eu já morei em condomínio mais de uma vez, pelo menos desde que eu me lembro por gente, é condomínio, morei em casa uma vez só. Mas em casas também acontece, e talvez a situação seja até um pouco pior de resolução, porque vizinhos às vezes jogam coisa pro cão comer, envenenam cães, né? Em condomínio é mais difícil porque tá todo mundo fechadinho ali. Mas o que acontece dentro de condomínio? É uma coisa que eu falo, que eu chamo de armadilha da desculpa. Que é exatamente o que eu tava falando agora, que as pessoas expressam. Que o cão late porque é cão. É uma desculpa que as pessoas se agarram e caem dentro dessa armadilha. De achar que o cão tá latindo porque é cão. Você que está no começo da live aqui, desde o começo, você já entendeu que não. Que não é só porque o cão é cão que ele late. Existe um motivo para ele latir. Existe uma necessidade, existe uma dificuldade sendo apresentada para ele latir. Então, se a pessoa diz que late porque é cão, é porque ela não entende o cão dela e não está querendo entender o cão dela. Então, ela cai nessa armadilha. Por isso que eu falo que é a armadilha da desculpa. É falar, meu cão late porque é cão. Eu caí dentro do buraco dessa armadilha. Porque dali é difícil de eu sair. Porque eu vou sempre me apoiar nessa desculpa. De falar, tá latindo porque é cão. Ah, ele tá latindo lá fora porque é cão. Ah, ele tá latindo pra mim porque é cão. Então a gente cai nessa armadilha de desculpa não só pra isso. Mas essa também é uma das armadilhas que a gente cai. Porque a gente acha que se o cão tá latindo é normal latir, não tem problema nenhum, ele tem que latir. Não é bem assim. Entenda o seu cão, entenda o que ele quer dizer e ajude ele a superar as dificuldades dele, tá? Deixa eu ver se ficou alguma mensagem aqui. Não ficou. Mas em condomínios acontece muito isso. Então a gente fica sempre atento a isso e não pode deixar o cão latindo mesmo, porque faz mal pro cão e faz mal também pra vizinhança em geral e muitas vezes até pra você, né? Tem gente que se incomoda demais com latidos de cães.
Vamos continuar com as nossas enquetes aqui. Eu tô de olho no horário ali porque tô empolgado. Então vou tentar dar uma acelerada aqui, senão não tem problema. A única forma de comunicação que os cães conhecem é o latido? E aí, nossa, a maioria colocou aqui que não. Esse vermelhinho aí que apareceu é o não. Que as pessoas acham que não é a única forma de comunicação dos cães. Não é. Não é mesmo. Que foi o que eu disse. O cão aprende a latir a partir do momento que ele tá com outros cães na ninhada dele que tem essa prática também de latir. Que aprenderam a latir para resolver as situações. Para tirar os desconfortos ou para que as coisas acontecessem. Então, o cão ele tem outras formas de comunicação. Aliás, um monte de forma de comunicação. O latido, ele é num nível lá em cima. Cães que latem é porque eles já tentaram todas as outras formas de comunicação e elas não estão funcionando, elas não estão dando certo. As pessoas não estão entendendo, os outros cães não estão entendendo ou não estão respeitando, porque também não sabem se comunicar ou não têm esse autocontrole para se comunicar. Então os cães, eles não latem, eles não latem, eu já vou de novo, não latam. Os cães, eles não precisam latir para se comunicar. Existem milhares de outras formas, por isso que o pessoal colocou não. Principalmente quem já tem cão, entende mais isso. Que foi o que a Letícia colocou, não, a Letícia não, foi a Soninha que colocou, que o tio, ele se ele se comunica com gestos e olhares. Essa é uma das formas que a gente consegue reconhecer muito fácil. Né? Quando o nosso cão olha pra gente, olha para um outro lugar, quando o nosso cão pega e sai em direção a um lugar que ele quer ir, para você ir junto com ele e ver o que ele está querendo, o que ele está precisando que você faça. Então existem essas formas de comunicação, uma forma corporal, rabo do cão se comunica o tempo inteiro, orelha de cão, posição do corpo do cão, da cabeça, do olhar, da boca, tudo isso é uma comunicação que o cão tem. Então o latido é só isso aqui, ó. Vou chegar bem perto para vocês verem o tamanho do que é a comunicação do cão através do latido. Porém, entretanto, todavia, se essas comunicações que ele faz o tempo todo, que ele está o tempo todo oferecendo porque é mais confortável para ele, não precisa se estressar, não precisa estar no limite, elas não funcionam, ele vai aprendendo cada vez mais a utilizar o latido. Essa é a realidade. Seu cão mais late do que faz outras coisas, é porque ele está com deficiência de comunicação, porque você não conseguiu entender as comunicações dele. É só uma questão de começar a se comunicar melhor com seu cão de outras formas, para que ele comece a substituir o latido. Essa é a parte mais importante. Então não é a única forma de comunicação, muito pelo contrário, é uma das últimas formas que o cão utiliza para se comunicar, quando todas as outras já não estão dando mais certo. Se o cão late, essa aqui é bem legal, essa eu pus aqui, achei maravilhosa. Se o cão late para tudo e para todos, na rua, o que você faz? Então, por exemplo, você imagina a situação, estou passeando com o meu cão, e aí ele fica latindo o tempo todo. Passa um cachorro, ele late, passa uma pessoa, ele late, passa um carro, ele late, passa uma moto, ele late, passa um avião, uma bicicleta, um passarinho, o farol fecha, uma buzina, não importa. Ele fica latindo o tempo todo para tudo e para todos. E aí eu dei duas opções. O que você faria nessa hora? Coloca aí também, se vocês quiserem colocar, o que vocês fariam nessa hora? Se o cão ficar latindo na rua o tempo todo para tudo e para todos. Você não passeia mais com ele? Ou você fica dizendo para ele, não late, para com isso, não precisa latir. O que é que vocês fariam? Pelo menos o pessoal que estava votando aqui, ó, o vermelhinho de novo, não sei se você vê em vermelho, mas 80% das pessoas, eu arredondei que era 79%, falaram que diz não pro cachorro. Quando tá passeando e o cão fica latindo para tudo e para todos, a pessoa pega e fala não pro cão. Fica lá, não, para de latir, para de latir. E o que acontece aqui? É lógico que eu já vou falar a melhor opção. Se o seu cão está nessas condições durante o passeio, você não passeia. Você não passeia até que você tenha ensinado ou preparado o seu cão para enfrentar um ambiente de passeio, com todos esses estímulos, com todas essas pessoas, essas movimentações. Se o seu cão não está preparado para isso, você simplesmente não passeia. É como se você... Até pus aqui para não esquecer a referência que eu ia colocar. Que se você não sabe nadar, a pessoa fala, não, vamos ficar colocando a pessoa na piscina assim. Não, ele vai gostar, ele vai aprender.
E aí você fica lá, não sei o que fazer, dificuldade, passando mal, engolindo água e batendo os braços. Você não vai aprender a nadar. Muito pelo contrário. Você vai aumentar cada vez mais o seu medo com relação à água. Você não vai aprender a nadar desse jeito. Não é assim que você aprende a nadar. Muito pelo contrário, você aprende a nadar quando você começa devagarzinho os primeiros passos de nadar. Você não é jogado dentro de uma piscina e fica lá todo dia e toda hora, vamos jogar ele de novo. Vamos jogar ele de novo. Não, porque é importante fazer uma atividade física dentro da água e natação é importante. É mais ou menos essa relação. Imagina que o seu cão não sabe passear, ele não está preparado. Só que todo dia, porque te disseram, e aí você cai de novo naquela armadilha da desculpa. Cães precisam passear todo dia, 2 vezes, 3 vezes por dia. Só que os passeios do seu cão é dessa forma, não passeia. Não passeia, faça atividades em casa, desenvolva autocontrole, ensine o seu cão a andar na guia, faça todo um processo, uma preparação, desenvolva maturidade e a segurança do seu cão dentro de casa. E depois, quando sair, saia em lugares calmos, pequenos passeios, passeios só na frente de casa, ou na frente do prédio, ou só no elevador, milhares de coisas que você pode fazer. Mas não passeie com o seu cão se é dessa forma que acontece, se ele fica latindo para tudo e para todos. E eu vou explicar o porquê que é o não. A gente já falou, inclusive, aqui em outras lives, sobre qual é o efeito do não, né? O que ele traz para o cão, ou por que a gente usa tanto o não. Nessa situação, o cão está latindo porque existe uma situação que ele não consegue resolver sozinho. Seja para chegar em algum lugar, seja para evitar que as coisas cheguem até ele. E ele vai ficar latindo, 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 latindo. E aí você fala não para ele. Não. E aí já tem um histórico atrás desse não, porque se você falar o não pro cachorro na rua pela primeira vez, ele vai fazer assim, ó. E vai continuar, porque não tem referência nenhuma. Só que esse não, ele já vem carregado de um monte de situações, de experiências onde você utilizou o não de forma negativa, que foram negativas pro seu cão, que trazem medo para o seu cão. Por isso ele para de fazer o que ele estava fazendo. E aí ele tá naquela situação, pressão, copo cheio, não sei o que fazer. Aí você vem e fala não. Você encheu mais ainda esse copo dele, porque ele não resolveu a situação e você ainda inseriu um medo nele, uma ansiedade por causa do que pode acontecer com aquele não que você deu para ele. Então não utilizem o não. Não faz sentido, ainda mais na rua, se o cão tá latindo, em situações em que o cão fica latindo, não faz sentido você utilizar não, porque você não ajuda de forma alguma o seu cão resolver a situação que ele não conseguia resolver sozinho. Você jogou a responsabilidade nele e falou não. E aí ele não sabia mais o que fazer. E você incluiu ainda um não com um repertório negativo para cima dele. Então o ideal é, se o cão late para tudo e todos, não passeia. A casa é o lugar onde você vai fazer as atividades com o seu cão. E lógico, prepará-lo para sair. Porque passeio não é só atividade física. Passeio é atividade social, é atividade mental, sensorial, que o cão precisa para ter uma qualidade de vida. Então se você não oferecer passeio, vai ser ruim para o seu cão. Só que prepará-lo para o passeio é o ideal. Sempre pensa nessa analogia que eu fiz com o afogar, o nadar. Se você não sabe nadar, você pegar e jogar você jogar alguém lá dentro. É a mesma coisa quando o cão não sabe andar na rua no passeio. Não passeie. Eu achei realmente que as pessoas iam votar ao contrário, achei que as pessoas iam entender que não é para passear. Vamos lá. Mais umas referências aqui que o pessoal colocou de o que fazer para o cão parar de latir. Aí teve uma pessoa que colocou ignorá-lo, e aí fez uma dúvida. Ela falou, ignorá-lo? Será que é uma boa opção? Então aqui provavelmente a pessoa nunca fez ou não sabe o que fazer para o cão parar de latir. E o outro que eu vou puxar é a mesma coisa, só que não tem a pergunta. A pessoa colocou ignorar. Então nós tivemos duas situações aí, e para o cão parar de latir, a gente precisa ignorar. Como a gente já conversou, eu já falei lá no começo, inclusive tinha uma pergunta sobre essa, o que acontece se você ignorar o seu cão. Então, para o cão parar de latir, você ignorar ele vai depender exatamente do qual é o objetivo que o seu cão tem com aquele latido e se ele conhece outros tipos de comportamentos e comunicações para fazer com você. Se ele não conhece e se o que ele está precisando não vai acontecer se você ignorar, ele vai continuar latindo.
Então essa não é a melhor forma, isso nunca vai dar certo, você ignorar o cão para ele parar de latir, a não ser, isso é uma situação completamente hipotética, se o seu cão está latindo porque ele quer que você ignore ele. Se o seu cão está latindo porque ele quer que você ignore ele, você ignorar, pronto, resolvido. Ele vai parar de latir porque era exatamente o que ele queria que acontecesse. Agora, se ele precisa de outra coisa e resolver uma situação que ele não está conseguindo resolver sozinho e você ignora ele, você não ajuda ele a resolver, ele não vai parar de latir. Ele não vai parar de latir de jeito nenhum. Ele não vai parar de latir. Vou ficar repetindo aqui, ele não vai parar de latir. Então, ignorar não é o meio mais correto de fazer com o cão, porque você perde a chance de ajudar o seu cão a resolver a situação que ele não está conseguindo resolver sozinha. Resolver sozinha. É isso aí. Mais um aqui, ó. Mudar o foco dele para mim. Essa foi bem boa, que a pessoa colocou como fazer para o cão parar de latir. Qual é a melhor forma? Mudar o foco dele para mim. Quando que isso aqui funciona? Você mudar o foco do cão para você? Quando é a sua atenção que ele está querendo. Quando é isso que ele precisa nesse momento. Aí isso faz todo sentido. Se ele está lá latindo, ele quer sua atenção. Aí você pega e muda o foco dele para você. Aí ele vai falar, epa, beleza, era exatamente isso que eu queria. Agora, se você ensinou um comportamento diferente para o seu cão, uma nova comunicação, por exemplo, o seu cão já sabe, eu vou sempre para o simples aqui para que vocês entendam, o seu cão já sabe sentar toda vez que você pede para ele sentar. E aí você chega aonde o cão está latindo, e aí você chega para ele e fala, senta. Qual é a chance dele sentar, ou seja, mudar o foco para você, sendo que o que está acontecendo ali é o que está causando o latido, é o motivo pelo que o seu cão está latindo. Seja um barulho, seja uma pessoa, seja uma coisa que ele quer pegar, um pássaro, né? Às vezes os cães querem pegar pássaros. Não faz sentido você tentar mudar o foco dele para você, se ele não é isso que ele está querendo naquela hora. Se não é você que ele quer naquela hora, não vai adiantar. Ele vai mudar o foco para você, vai fazer assim, opa, e aí ele vai ver que aquele estímulo lá continuou. E aí ele vai continuar latindo para aquilo. A não ser que você pegue e puxe ele, tire ele do lugar e não ajude ele a resolver a situação. Beleza, então o ideal aqui é sempre esse. Não vai adiantar você mudar foco do cão para você. E quem já tem cão provavelmente já deve ter percebido isso. Se você tá na rua e o cão tá latindo e você quer oferecer alguma coisa para ele ou chamar ele, parece que ele fica surdo. Né? Porque não é exatamente isso que vai resolver ou ajudar ele a resolver a situação que ele está em desconforto e necessidade ali. Beleza, falamos tudo sobre como não fazer, o que não dá certo para resolver os latidos dos cães. E aí agora a gente vai falar o que dá certo. Como que a gente faz para iniciar um processo para o cão parar de latir? A primeira coisa é não deixar ele latir. Esse é o primeiro ponto. Quanto menos o seu cão late, maiores são as chances dele não latir. Lembra que aquele comportamento que o cachorro faz e é recompensado, ele tende a repetir. O que eu vou falar aqui para vocês? O pessoal tá falando, comunicando aqui, ó, Eloá fez falta, Eloá não sei o que, volta para casa, Eloá. Esse foi o que falei. Aí, existe uma coisa que eu já falei nas lives, inclusive, que são as necessidades que os cães precisam que a gente atenda. Quando a gente traz um cão para casa, existem algumas necessidades que são diferentes, que precisam ser oferecidas para os cães, principalmente diariamente. A partir do momento que você não oferece essas necessidades básicas do cão, você tende a não permitir que o seu cão esteja tranquilo ou consiga resolver as situações. Por quê? Porque dentro da rotina do dia a dia dele, existem buracos ou lacunas aqui, em que ele não sabe o que fazer. Em que ele não tem atividades, ou que ele não consegue se virar sozinho. E aí nesses buracos é onde pode aparecer o latido. Em algum momento. Porque o seu cão vai ter alguma necessidade que você não está suprindo dele. Uma atividade física. Não falei, né? Comentei aqui, mas não falei. Você não está suprindo uma atividade física dele. E aí ele pode começar a latir porque ele já está com nível de energia aqui, ó.
lembra que isso acontece? A gente está com nível de energia aqui, e aí ele vai e não consegue gastar, ele pum, ele pega e late. Porque além de tudo, latir dá uma relaxada, extravasa. Então ele vai começar a latir se houver falta de atividade física para o seu cão. Atividade social, que é a famosa socialização, que não é feita só na rua ou só com cães, ela é feita dentro de casa, com você, com outros ambientes da casa, outros objetos, geralmente objetos que a gente usa com menos frequência, liquidificadores, vassouras, aspiradores de pó, acho que são esses, né, que a gente acaba usando com mais frequência. Ou uma escova para pentear o seu cão, uma escova para escovar os dentes do seu cão, um alicatinho de unha, uma bolinha diferente. Tem um monte de coisa que a gente precisa socializar o nosso cão. Para quê? Para que ele entenda como se relacionar com essas coisas e ele comece a sentir segurança em descobrir e encontrar coisas novas. Se isso não acontece na rotina do seu cão, a partir do momento que ele encontra alguma coisa ou ouve alguma coisa que ele não conhece, ele pode começar a latir porque ele não sabe lidar com aquilo. Agora, se você apresenta novas coisas para o seu cão, novas pessoas, novos animais, novos cheiros, novos sons, ia falar novos sustos, novos sons, o seu cão ele vai adquirir uma independência, uma autoconfiança. E aí não é qualquer barulho que aconteça que vai fazer com que ele lata para poder resolver essa situação. Ele vai ter ferramentas próprias para resolver isso. Então precisa ter a socialização também. Um lugar seguro para o seu cão. O seu cão precisa ter dentro de casa ou o lugar todo, ou um ambiente específico, uma casinha de preferência para ele poder entrar quando ele está mais desconfortável. Se isso não tiver na rotina do seu cão, ele não conhecer esse lugar, e ele não estiver preparado para um som diferente, que é a famosa socialização, ele vai latir em algum momento para resolver isso. Porque ele vai estar desconfortável, ele não sabe para onde ir para ficar seguro, ele não tem esse repertório de segurança dentro de casa, e aí vai encher o copinho dele aqui, ó, de ansiedade e medo, se for uma questão de medo, e ele pode latir. Então, vai faltando necessidade básica do cão dentro de casa, vai aumentando cada vez mais as chances do seu cão latir, porque ele não sabe se resolver sozinho, ou as coisas que ele precisa, ele não tem. Lembra que são essas duas formas, ou medo ou ansiedade, necessidade de querer alguma coisa tanto que ele não consegue e vai latir. Então você precisa oferecer essas necessidades básicas dentro de casa para o seu cão também, para que ele não precise ficar latindo. O cão só vai latir a partir do momento que ele precisar de alguma coisa e ele não conseguir aquilo ou ele não conseguir resolver aquilo sozinho. E é daí que vem os medos. A maior parte dos medos dos cães é porque o cão não tem segurança, não tem confiança no próprio ambiente onde ele vive. Se o cão ficar latindo, como a pessoa colocou lá, que dentro de casa ele late. Se é um latido de medo, tá precisando desenvolver a confiança desse cão. Oferecer atividades e apresentar novos barulhos, novos objetos para ele adquirir mais confiança e conseguir se virar em situações onde o medo pode existir. O que eu tô querendo dizer é isso, não é que o cão vai deixar de ter medo, o cão parou de ter medo, não é isso. Ele vai saber lidar com os medos, com aquela sensação de medo. Ele já está acostumado com a presença de uma coisa diferente, uma coisa nova que ele não conhece. Isso é o que acontece quando a gente estava falando de condomínios. Os cães latem muito em condomínios porque tem muito barulho e muita coisa que o cão não conhece normalmente. E pior ainda, ele não consegue ver que é um barulho de um elevador, uma porta, uma campainha. Tudo isso pode gerar medo no seu cão se você não trabalhou uma socialização correta nele. Se ele não conhece um monte de coisa e sabe, está preparado para enfrentar novas situações. Bom, no final das contas, o que eu quero dizer e finalizar para sempre aqui é que a gente precisa atender o que o cão quer. Às vezes a gente acha estranho isso, né? Falar, mas não posso fazer tudo, o cão não pode fazer tudo o que ele quer. A mensagem, não, a mudança de consciência é exatamente essa. O que o cão quer? Ele quer isso daqui. O que eu quero oferecer para ele? A gente consegue casar as duas coisas? Transformar aquilo que o seu cão quer fazer, por exemplo, roer um chinelo. Eu consigo transformar essa necessidade de roer dele para ele roer uma outra coisa que seja indicada e feita para isso? Lógico.
Então não é que você vai deixar o cão fazer o que ele quer. Quando ele faz o que ele quer, ele está te mostrando o que ele precisa fazer. E aí se você não oferece de uma outra forma, ele vai arranjar uma forma dele mesmo fazer aquilo. Que é o que acontece com o latido. O cão vai latir porque ele está tentando resolver aquela situação sozinho. E ele não consegue e ele parte para o latido. E o latido, na maioria das vezes, resolve. De alguma forma resolve. Por quê? Se o cão está latindo porque tem um barulho acontecendo e você vai lá e dá uma bronca nele, você não ajudou e tira ele do lugar. De uma forma ou outra, o latido resolveu. Porque você foi até lá e tirou ele daquele desconforto que ele estava. Então ele vai continuar latindo porque é a forma que cada vez mais ele tem um repertório positivo com o latido. O latido passa a ser o grande aliado dele para resolver todas as situações. E enquanto está no latido, tudo bem. Não é o ideal. Mas quando o latido já não resolve mais e ele precisa avançar um passo a mais, que é partir para a agressividade ou apresentar um medo excessivo, fugir descontroladamente dos lugares, que é o que acontece com fogos de artifício, aí já estamos com um problema bem maior. Pense sempre dessa forma e lembre sempre disso. O cão está latindo porque existe alguma situação que ele não consegue resolver sozinho e ele precisa resolver. Então a gente dá ferramentas para que o cão consiga resolver sozinho essas situações. Esse é o nosso papel enquanto melhores amigos, melhores amigas do nosso cão. Não é a gente querer que ele pare de latir, é a gente oferecer o que ele precisa para que o latido não aconteça mais. Tem uma coisa que eu sempre digo que é antecipar. Você antecipar uma situação em que o latido já existe. Por isso que eu falo que o ideal é como é que a gente resolve para o cão não latir. A gente não deixa ele latir. Se já existe uma situação onde ele late, você tem que começar a expor ele a essa situação de uma forma gradual, com mais tranquilidade, inserindo situações que ele já conhece e gosta, atendendo necessidades de atividade física, social dele. Tudo isso, atendendo as necessidades básicas do cão, você vai evitar que ele lata durante o dia por qualquer motivo, porque ele não tem por que latir. Ele consegue se resolver, está acostumado com coisa nova, tem a necessidade de alimentação dele suprida, a atividade física está ok, não tem por que ele ficar latindo para você. Então, quando o cão late, você cai naquela armadilha de achar que o cão late porque é cão. Então, não caiam nessa armadilha. A única coisa que você precisa fazer é ajudar o seu cão a superar as dificuldades que ele tem. E se você fizer isso antes das dificuldades aparecerem, atendendo as necessidades básicas, ele nunca vai precisar latir na vida dele. E ele não precisa latir. Por quê? Porque latir é isso aqui, ó, da comunicação que o seu cão precisa para ter uma vida saudável. Ele se comunica de milhares de outras formas diferentes. E você precisa entender isso, respeitar isso. Se o seu cão está latindo agora, você precisa melhorar as coisas que você oferece para ele diariamente. Atender essas necessidades básicas dele. Simples e fácil. Parece pouco e é pouco. É só fazer todo dia. Então não deixe o seu cão latir. Seu cão latir é um grande indicativo de alguma coisa não está legal, que ele está precisando de ajuda. Então se o seu cão latir, não deixe ele na mão e não dê bronca nele de forma alguma. Perfeito? Era isso que a gente tinha para dizer hoje. Espero que tenha ficado clara a maioria das situações sobre latidos de cães, por que eles latem, o que a gente deve fazer para evitar que os latidos apareçam principalmente. Esse é o nosso papel. Agradeço bastante demais a presença de todos aí, é sempre um prazer estar aqui. Desculpa essa iluminação que deu essa queda aqui, eu vou resolver, espero, para a próxima. Nos vemos em breve, na semana que vem, na segunda-feira com a live do Um Cãozinho em Minha Vida, na quarta-feira com mais lives, estamos ao vivo aqui para tirar as dúvidas e ajudar vocês a se tornarem cada vez mais os melhores amigos, as melhores amigas dos nossos cães. Uma boa noite, até uma próxima, pessoal. Até logo, tchau!